Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo o DCC 070, Organização de Computadores. E nós hoje chegamos à nossa última aula do curso. Aleluia! Né? Acho que muitos de vocês já não me aguentam mais. Mas vamos lá. A gente vai, na aula de hoje, continuar falando da parte de entrada e saída, né, que nós havíamos começado na aula passada, mas especificamente a gente vai falar de 3 tópicos. Então vamos a eles. A gente vai, na primeira parte da aula, falar de interfaces dos dispositivos de entrada e saída com o processador, memória e o sistema operacional. Na segunda parte, de RAIDs. E na terceira parte, como sempre, fechando cada capítulo do livro, de falácias e armadilhas. A gente então começa nessa primeira parte falando da interface dos dispositivos de entrada e saída com o processador, a memória e o sistema operacional. E vocês talvez se perguntem por que falar do sistema operacional. A gente, ao longo do curso, mencionou o sistema operacional em vários momentos, já que cabe ao sistema operacional desempenhar uma série de tarefas em que, para que essas tarefas possam ser corretamente executadas, o sistema operacional precisa de suporte do hardware, seja através de algum registrador que é adicionado na máquina, enfim, é sempre necessária a ajuda do sistema operacional. E vice-versa, quer dizer, é necessária a ajuda do hardware, do ponto de vista do sistema operacional, e vice-versa. E quando a gente falou da hierarquia de memória, a gente falou em memória virtual e mencionamos que quando o hardware vai fazer o acesso ou precisa de dados que estejam localizados em arquivo, ele chama o sistema operacional para decidir qual página eventualmente vai ser retirada da memória para que uma nova página seja trazida de arquivo para a memória. Enfim, dentre outros exemplos aí que nós vimos ao longo do curso. O próprio exemplo da interrupção. O hardware, quando sofre uma exceção, uma interrupção, ele passa o controle para o sistema operacional para que ele faça o tratamento da exceção. Então, ao longo do curso, a gente mencionou em vários momentos essa interface entre o sistema operacional e o hardware. E não é diferente quando a gente fala de entrada e saída, já que o sistema operacional tem um papel muito importante no tratamento da entrada e saída. Primeiro que a gente tem várias aplicações usando o processador de maneira simultânea e essas aplicações elas compartilham o sistema de entrada e saída. Se uma aplicação, por exemplo, quer imprimir algo na impressora enquanto outra já está imprimindo, eu preciso de alguma forma excluir o acesso dessa aplicação à impressora até que a aplicação anterior termine de fazer a sua impressão. Então, alguns dos recursos têm que ser usados de maneira exclusiva e cabe ou vai caber ao sistema operacional dar suporte para que alguns desses recursos possam ser usados de maneira exclusiva. A gente tem uma outra situação, foi a que eu acabei de mencionar, relacionada ao tratamento de exceções e interrupções, que são, no caso das interrupções, são o mecanismo de comunicação entre os dispositivos de entrada e saída e o processador. Quando o processador, quando um pacote de rede, por exemplo, chega na placa de rede, a placa de rede avisa ao processador da chegada daquele pacote através de uma interrupção. Então ele avisa, olha, eu preciso de uma atenção do processador, e o processador é avisado dessa necessidade através de uma exceção. E a gente já viu que cabe ao sistema operacional fazer o tratamento dessa interrupção. A interrupção ela vai fazer com que o processador interrompa a execução da aplicação que está executando no momento, que pode não estar relacionada à chegada daquele pacote na placa de rede, para que o sistema operacional possa fazer o tratamento daquela interrupção.
Bom, e ainda tem uma outra situação que o controle dos dispositivos de entrada e saída é complexo. Esse controle muitas vezes é de baixo nível e a gente quer ou vai querer, como eu vou colocar aí nos próximos slides, oferecer um mecanismo que permita às aplicações trabalharem com operações de entrada e saída, não no nível baixo, no caso do disco, mova a cabeça de leitura e gravação para tal posição, para tal setor, espere lá, eu faço um movimento, quer dizer, para fazer um movimento eu tenho que dar um determinado comando para o braço a partir da posição atual. Então a gente não quer fazer as coisas nesse baixo nível. A gente quer oferecer ao usuário algumas funcionalidades de mais alto nível. E todas essas situações aí levam a funções diferentes que o sistema operacional deve oferecer. Bom, ele deve garantir que só uma aplicação acessa uma determinada aplicação, um determinado dispositivo de entrada e saída por vez, e ainda assim, se ele tiver direito a acessar aquele dispositivo, então você só vai poder acessar o dispositivo se você estiver autorizado, em alguns casos, se você estiver acessando o dispositivo de maneira exclusiva. O sistema operacional oferece também abstrações para que os acessos aos dispositivos sejam feitos não do baixo nível, do tipo mova a cabeça de leitura e gravação para a esquerda, ou para a direita, ou para a trilha tal, mas sim como algo do tipo leia uma informação do disco. Então você oferece uma abstração de mais alto nível no acesso aos dispositivos de entrada e saída. Ele faz o tratamento das interrupções que são geradas pelos dispositivos de entrada e saída, e ele também garante que esses acessos sejam feitos de maneira equilibrada, de maneira justa, no sentido de que se dois ou mais processos tentam acessar a impressora, como eu mencionei, eu tenho que garantir que todos eles vão ter acesso à impressora em um determinado momento. Pode ser que sempre chegue um processo para fazer uso da impressora e, eventualmente, aquele processo passe à frente do que estava esperando já para acessar a impressora. E, eventualmente, pode ser que esse processo que esteja esperando, esteja aguardando para acessar a impressora, fique aguardando para sempre, porque sempre chegam novos processos que passam à frente dele. Então, nesse sentido, o sistema operacional tem que oferecer a possibilidade de que todos os processos acessem os recursos dos dispositivos de entrada e saída, de maneira equilibrada. Muitas dessas coisas vocês vão estudar na disciplina de sistemas operacionais, mas a gente vai, como eu mencionei aqui, dar uma olhada no que o hardware precisa oferecer para que o sistema operacional possa implementar algumas dessas funcionalidades aí de maneira correta. Bom, então para realizar essas funções, o sistema operacional ele precisa ser capaz de se comunicar com os dispositivos de entrada e saída e, ao mesmo tempo, impedir que as aplicações se comuniquem de maneira direta com o dispositivo de entrada e saída. Então, o sistema operacional ele impede que as aplicações acessem os dispositivos de maneira direta e, ao mesmo tempo, ele vai fazer a intermediação entre os dispositivos e as aplicações do usuário. Para que isso seja possível, em primeiro lugar, ele tem que ser capaz de dar comandos aos dispositivos de entrada e saída. Além do mais, o dispositivo, a partir do momento que vai se comunicar só com o sistema operacional e não com a aplicação de maneira direta, ele precisa ser capaz de notificar o sistema operacional quando ele tiver completado uma operação que o sistema operacional pediu anteriormente
ou quando algum erro foi encontrado durante o processamento dessa requisição. E como as aplicações dos usuários muitas vezes vão se comunicar com os dispositivos através de sua memória, eu tenho um documento para imprimir que está na minha memória, quero mandar para a impressora. Eu tenho um dado que eu quero ler do disco que eu quero que seja armazenado numa determinada variável. Então, os dados eles precisam, em última instância, ser transmitidos entre a memória do usuário e o dispositivo, e vice-versa. Apesar do sistema operacional fazer esse meio campo entre os dois, em última instância, a comunicação se dá via aplicação e via dados que estão localizados na memória do usuário. Então, a gente vai ver como cada um desses tópicos aí é tratado do ponto de vista do suporte do hardware, mas lembrando que vocês vão estudar em sistemas operacionais novamente, para quem não estudou, mais detalhes a respeito dessa parte de entrada e saída. Então vamos começar com a parte de comandos. Então como é que o sistema operacional ele faz para dar comandos aos dispositivos de entrada e saída que têm características tão diferentes? Eu tenho, como eu falei, discos, impressoras, placas de rede, são dispositivos com características muito diferentes. Então, como é que os comandos são dados aos dispositivos? Bom, para a gente dar comandos aos dispositivos, em primeiro lugar, a gente precisa endereçar esse dispositivo. Dentre todos os dispositivos que estão conectados na minha máquina, uma lista de dispositivos que estão conectados à minha máquina, eu preciso localizá-lo ali no meio. Eu preciso endereçá-lo. E eu preciso fornecer instruções ou comandos para aquele dispositivo. A gente tem duas formas de endereçar o dispositivo, começando aqui no endereçamento. Então, eu posso fazer um processo em que as operações de entrada e saída são mapeadas em memória, ou a gente pode fazer um processo em que as instruções, ou em que existem na minha linguagem de máquina, instruções específicas para operações de entrada e saída. Então, começando aqui, vamos falar de instruções de entrada e saída especiais. Então, eu tenho na minha linguagem, no meu conjunto de instruções da arquitetura, no meu ISA, algumas das instruções que são dedicadas a operações de entrada e saída. Então, no projeto do processador, quando eu estou criando a linguagem do processador, no conjunto de instruções da minha arquitetura, no meu ISA, Instruction Set Architecture, eu vou incluir instruções para entrada e saída. Então, como o projeto da linguagem, da minha arquitetura, meu projeto já define as operações de entrada e saída, nesse meu projeto eu posso definir como parâmetro para a minha instrução de máquina qual é o número do dispositivo que eu quero acessar e qual o comando que eu quero dar para esse dispositivo. Qual é o problema dessa abordagem? É que quando eu faço o meu ISA, eu tenho que conhecer todos os dispositivos possíveis e todos os comandos possíveis. Isso restringe o que eu posso fazer, porque pode ser que um novo dispositivo ainda não lançado e que eu não conheço, eu não sei os comandos que eu tenho que passar para ele, seja lançado e que meu usuário vai ficar sem poder instalar esse dispositivo do meu hardware porque o ISA do meu processador não conhece aquele dispositivo. Então eu teria que esperar uma nova geração de processadores para poder incluir esse novo dispositivo. Não é algo que soa muito bom, não é algo natural para a gente que pensa em comprar um novo dispositivo e plugar
no nosso equipamento. Então, essa abordagem aqui, ela acaba não sendo muito usada. Assim que eu me lembre, tem um processador que usava essa abordagem. Assim, de cabeça, né? Lógico que minha memória não é das melhores e também com a idade ela vai ficando pior, mas me lembro talvez de um processador, eu diria que um processador que usa essa abordagem. Então não é um tipo de abordagem que é muito interessante, né, de ser empregado. Então vamos ver a segunda abordagem para a questão do endereçamento aí dos dispositivos. Entrada e saída mapeada em memória. Quando a gente lida com entrada e saída mapeada em memória, parte dos nossos endereços de memória ficam associados a determinados dispositivos de entrada e saída. Toda vez que eu tento ler ou eu tento escrever nesses endereços, esses endereços eles não são interpretados como instruções de acesso à memória, mas como comandos ao dispositivo. Então eu ignoro o acesso à memória e passo esses comandos ou essas instruções para o meu dispositivo. O sistema de memória vai ignorar essa operação. Como essa operação vai para o dispositivo, o controlador do dispositivo vai receber aquela operação ou aquela instrução, né, que eu estou mandando para o dispositivo. Então isso cria mais flexibilidade, porque se eu não conheço o dispositivo a priori, não tem problema. Tem lá um espaço de endereço de memória reservado para o dispositivo. Se eu tento ler ou escrever naquele endereço, as operações de leitura ou escrita são encaminhadas para o controlador, para que o controlador tome ação. Então tenho flexibilidade porque parte do meu, da minha comunicação, da minha, do meu gerenciamento sai do processador e vai para o dispositivo, vai para o controlador do dispositivo. Então, meu processador só tem que passar ou repassar esses comandos para o dispositivo. Ele nem precisa saber o que aquele comando vai fazer. Do ponto de vista do processador, ele ignora aquilo lá. É como se ele estivesse fazendo uma leitura ou uma escrita na memória. Bom, mas as operações de acesso ao dispositivo nem sempre são executadas num único comando. Eu não vou mandar lá um comando para um dispositivo e esperar que com um único comando essa operação de entrada e saída possa ser executada. E muitas vezes eu vou precisar de várias operações de entrada e saída, várias operações de comunicação entre o dispositivo e a memória, ou a memória e o dispositivo, para que minha entrada e saída termine. Então, uma única operação, ou uma única operação de leitura ou operação de escrita, na realidade, podem se desdobrar em várias operações de entrada e saída separadas. O processador, por conta disso, pode ter que, de vez em quando, interrogar o status do dispositivo entre esses vários comandos para determinar se o comando anterior foi executado com sucesso. Por exemplo, se eu tenho uma situação de impressão, pode ser que acabe o papel lá da impressora, ou acabe a tinta, ou puxou mais de um papel, o papel ficou preso lá na impressora. Eu não posso mandar um novo conjunto de dados para a impressão, porque eventualmente o buffer da impressora está cheio. Ele não aceita mais comandos porque ele não conseguiu imprimir ainda os comandos anteriores ou os dados anteriores, porque o papel, não tinha papel na impressora, o toner acabou, o papel ficou preso na impressora. Então a gente precisa, por vezes, interrogar o status do dispositivo entre os vários comandos para determinar se o comando anterior foi executado com sucesso, para que só então a gente mande o próximo comando. E aí entra uma outra situação, que é a situação de
comunicação, né, da notificação que o sistema operacional recebe quando a operação estiver completada ou quando acontece algum erro, ou mesmo nessa comunicação em que a gente está enviando comandos ao dispositivo, né, através de uma sequência de comandos, e entre os comandos eu posso precisar, né, verificar se o dispositivo está pronto para receber um novo comando, né, porque ele já terminou de executar o comando anterior. Então entra uma parte de comunicação com o processador. E existem duas formas da gente fazer a comunicação. Aliás, na verdade, existem 3 formas, né, de fazer a comunicação. Então vamos lá. Então a primeira delas é uma técnica chamada pooling. É a mais simples de todas, né, do ponto de vista da comunicação. Basicamente, eu vou ficar num loop, um while ou um for, seja lá o que for, né, geralmente um while, verificando que o touchpad é horrível para escrever. Não que minha letra seja bonita, mas ela não é tão feia assim. Mas enfim, eu poderia fazer algo do tipo assim: enquanto o dispositivo não está pronto, enquanto não pronto, eu fico num loop eterno. Então, meu processador vai ficar lá num while, executando um teste. Você está pronto? Aí a impressora fala, não. Então, beleza. Aí, daqui a pouco, ele volta no loop. Você está pronto? A impressora fala, não. Eu fico aqui no while. Então, eu ficaria num loop, executando esse teste, até que a impressora finalmente fale, não, estou pronto. Ah, você está pronto? Ah, então eu saio do loop. Enquanto ela fala não, not não é true, né? Not false é true, eu ficaria nesse loop aqui. Quando ela fala true, então not true é false, ele sai do loop. Então, enquanto ela falar que não está pronta, for falso, eu fico no loop. Então, eu fico, em outras palavras, verificando periodicamente o status do dispositivo, para verificar se ele está apto a receber um novo comando ou apto a atender uma nova demanda do processador, né, ou está apto para alguma coisa. O problema dessa abordagem é que o processador fica nesse loop aqui, que não faz absolutamente nada. Eu fico no loop, não fazendo nada de útil, não executando comando nenhum, só fazendo verificações. Eu estou desperdiçando o tempo do meu processador. Eu poderia estar executando outras instruções de outras aplicações enquanto o dispositivo não está pronto. Agora, essa técnica de pooling tem vantagens. Quando o dispositivo é muito rápido, usar essa técnica aqui de ficar verificando o dispositivo faz com que a gente rapidamente consiga mandar novos comandos para ele. Então, como tudo na vida, né, tem vantagens e desvantagens. Dependendo do dispositivo, da taxa com que ele funcione, essa técnica pode ser interessante, né, de ser implementada. Durante o doutorado, eu trabalhei num momento lá do meu doutorado com uma placa, né, chamada... agora me fugiu o nome. Acho que era Giganet o nome dela. E essa placa, ela não tinha, ela tinha um driver para o Linux, mas ela tinha um driver que estava meio bugado, né? E como era uma placa de uma latência muito baixa e de uma banda muito alta, ela usava essa técnica de pooling para que os pacotes de rede, né, pudessem ser processados rapidamente. Então, ela queria ser extremamente eficiente. Chegou um pacote de rede, ela imediatamente trata, ou tem um pacote de rede pronto para ser enviado, ele imediatamente envia para a placa de rede. Ela usava pooling
né, para esse processamento. Só que tinha um bugzinho lá no driver, tinha um probleminha no driver, que na época eu tive que consertar. Né, eu detectei lá o erro e consertei na mão. Né, mas tudo em baixo nível, né, coisas lá escritas em assembly, né, meio chato de ficar depurando o código. Mas enfim, é um exemplo, né, de pooling que fazia com que a placa de rede funcionasse com uma velocidade, na época, acho que era o tempo de enviar um pacote de rede de uma máquina para outra, era na casa aí dos, sei lá, 4 microsegundos, alguma coisa desse gênero, né? Um pacote de rede vazio, né? Então só o pacote, só com os cabeçalhos lá do protocolo que ela usava internamente. Então mandar de uma máquina para outra um pacote sem dados, né, só com os dados do pacote, era muito barato. Né? Mesmo o pacote com dados era coisa de alguns poucos microsegundos, né? Sei lá, 10 microsegundos, eu não lembro os tempos de cabeça com exatidão. Mas porque, dentre outros motivos, ela trabalhava com esse esquema de pooling. Mas tem a desvantagem. Você desperdiça tempo do processador deixando de executar códigos de outros processos enquanto a placa de rede, por exemplo, está ocupada. A gente poderia estar executando tarefas de outros processos nesse meio tempo. Então tem vantagens e tem desvantagens. Tá? Então isso aqui tem um uso bem restrito. Né? Não é qualquer tipo de aplicação ou qualquer tipo de comunicação com o processador que vai implementar esse tipo de mecanismo. Você pode ganhar de um lado, mas de repente pode perder de outro. Bom, aí o segundo mecanismo, em contraposição ao pooling, seria entrada e saída controlada por interrupção. Então, no caso da entrada e saída controlada por interrupção, nós vamos fazer um esquema em que, quando o dispositivo estiver pronto para enviar um novo pacote de rede ou para processar um novo dado, né, que no caso da impressora, terminei de imprimir lá a página que você me mandou. Estou pronta para receber uma nova página. Então, ela usa a interrupção para fazer essa comunicação. Enquanto o processador não recebe essa comunicação, ele pode processar instruções de outras aplicações, ou eventualmente até da mesma aplicação que está querendo fazer entrada e saída, mas que tem outra thread lá, tem outro fluxo de execução que ela pode executar nesse meio tempo. Então seria um esquema um pouco diferente. Eu na sala, eu costumo fazer uma analogia desse mecanismo aqui do telefone com e sem campainha. Agora vocês, todo mundo usa celular, nem deve saber que existia um aparelho que a gente tinha na nossa casa, que era o telefone, em que você tinha lá o seu aparelho, que ficava lá na base, lá no gancho, e que quando alguém queria falar com você, ele tocava. Tinha uma campainha que tocava. Então, entrada e saída controlada por interrupção é isso. Tocou a campainha. Tem alguém querendo falar comigo. Eu vou lá e atendo o telefone. O pooling é um mecanismo em que o telefone não tem campainha. Talvez seja mais o estilo dos alunos hoje em dia, que vivem com o celular na mão. Então, você sempre acha que tem alguma mensagem chegando e você tem que tratar aquela mensagem de maneira imediata, porque senão alguém no mundo vai morrer se você não curtir lá a página do cidadão, a foto do cidadão, em menos de 10 segundos, ou não for o primeiro a curtir. Então, é a situação que você está nervoso ali. Então, você toda hora tira o telefone do gancho para ver se tem alguém ligando para você. Ou será que tem alguém querendo falar comigo? Tirou lá o telefone lá do gancho lá. Será que tem alguém querendo falar comigo? Então você toda hora tira o telefone do gancho, porque não tem a campainha. Não tem como verificar se tem alguém querendo ou não falar com você. Então é uma situação em que a pessoa fica meio
esquizofrênica, né, tirando o telefone, não sei nem se é a palavra mais adequada para se usar, mas enfim, a pessoa fica toda hora tirando o telefone do gancho para saber se tem alguém querendo falar ou não. Ah, não tem não. Então desliga o telefone. Aí daqui a pouco, 2 segundos depois, vou pegar o telefone de novo. Né? Então não se faz outra coisa, a não ser ficar verificando se tem alguém querendo falar ou não com você. Bom, essa implementação, então, de entrada e saída controlada por interrupção, do ponto de vista global, para o processador, é a melhor. Ela desperdiça menos tempo do processador. E ela funciona exatamente como as interrupções, como as exceções, melhor dizendo, vistas em aulas anteriores. Exceto que, no caso da interrupção, ela é assíncrona em relação à execução de uma instrução. Pode ser que o pacote de rede que esteja chegando nem seja, ou não tenha como destinatário o processo que está executando no momento. Então, ela é totalmente assíncrona em relação a quem está executando, ou com a instrução que está executando. Bom, e a outra coisa também é que se eu tiver uma interrupção pendente, ela vai ser verificada ao iniciar uma nova instrução. Quer dizer, eu não preciso parar imediatamente o que eu estou fazendo. Eu estou executando lá uma instrução na unidade lógica aritmética. No caso, um pipeline. Então, eu estou buscando eu estou decodificando uma outra instrução e buscando uma terceira. Eu não preciso cancelar tudo que eu estou fazendo para lidar com a interrupção. No caso da exceção, dependendo da exceção, eu não posso continuar escrevendo a instrução ou executando a instrução, porque ela pode, eventualmente, escrever no banco de registradores e eu não vou ter como depurar ou como depois saber qual é a causa da exceção. Então, eu posso continuar executando normalmente as instruções que eu já tinha buscado, que eu estava decodificando, que eu estava executando, que estavam lá no estágio de memória, que estavam fazendo write-back, não tem problema nenhum. Eu vou mudar a próxima instrução para ser buscada para ser a instrução do tratamento da exceção no sistema operacional. Então, vejam que tem uma pequena mudança, né, do ponto de vista do que a gente vinha vendo. Não tem essa pressa toda e ela não está associada. Né? Pelo fato dela não estar associada a qualquer instrução, a gente pode deixar para começar a tratar a exceção a posteriori. Né? Bom, no caso das interrupções, eu posso ter interrupções de vários dispositivos acontecendo. E mais, eu posso ter instruções, ou interrupções, melhor dizendo, que demandam informações adicionais para serem executadas. Então, eu posso ter uma situação em que eu tenho a impressora e eu tenho o teclado ao mesmo tempo, e o disco, sei lá, querendo ao mesmo tempo esses 3 dispositivos querendo a atenção do processador. Qual deles que a gente vai atender primeiro? A gente pode atribuir diferentes prioridades para que, por exemplo, o dispositivo que gera dados numa taxa mais alta, eu nem lembro os 3 que eu falei, né? Acho que eu falei disco, impressora e teclado. Então, dos 3, né, do disco, impressora e teclado, quem gera dados numa taxa mais alta é o disco. Então, eu vou dar atenção primeiro, por exemplo, ao disco. Porque se eu deixar de dar atenção, né, talvez depois eu tenha uma quantidade muito maior de dados para tratar. Ou no caso, né, por ele ser também um dispositivo mecânico, né, não é só eletrônico, né, eu tenho um eletromecânico, então tem uma parte mecânica ali envolvida com um disco,
pode ser que depois demore para voltar a girar, ou para pegar os dados, ou para passar na mesma posição do disco. Então, eu posso dar uma prioridade diferente aí dependendo do dispositivo. E a prioridade indica justamente a ordem que o processador vai levar em conta para processar as interrupções. As interrupções de entrada e saída, elas costumam ter prioridades de acordo com o tipo do dispositivo. A gente vai falar disso. Bom, até aqui, né? Os dispositivos que têm uma velocidade mais alta, eu já tinha falado no slide anterior, eles costumam estar associados a prioridades mais altas. Então, essa ordem está relacionada muitas vezes à velocidade com que os dispositivos funcionam, a taxa com que eles produzem dados. Agora, quando a gente compara a interrupção com a exceção, essa prioridade, essa ordem no qual o processador vai processar as interrupções, é sempre mais favorável do que as exceções. Quer dizer, as exceções têm uma prioridade maior do que as interrupções. As interrupções podem esperar quando comparadas às exceções, né? Mas o MIPS ele dá liberdade para que o sistema operacional implemente as políticas que o sistema operacional achar mais adequadas. Né? Como é que ele faz isso? Com 2 registradores. Ele tem um registrador status e um registrador causa. Status e causa. O status determina, primeiro, quem é que pode interromper o processador. Em alguns momentos eu posso desabilitar a interrupção por parte do processador. E posso reabilitar no momento futuro. Então, esse registrador de status, ele determina quem pode interromper. Aí, dado que, né, como no meu exemplo lá, o teclado, a impressora e o disco podem interromper num determinado momento, né, a gente vai ver que a gente vai ligar e desligar essas coisas, o registrador de causa vai determinar quem foi que interrompeu, né, quem tem interrupções pendentes, para que a gente possa verificar, de acordo com a prioridade, quem é que vai ter vamos dizer assim, o privilégio, né, na falta de uma palavra melhor, de ser atendido primeiro. Bom, então aqui são os 2 registradores, né, o registrador de status e o registrador de causa. Então, a gente tem, no caso do registrador de status, uma máscara de interrupção que determina quem é que pode interromper ou não o processador. Aqui eu não falei, mas cada posição desse vetor de bits está associado a um determinado dispositivo. Por exemplo, dispositivo associado à posição 8 pode ser o teclado. Posição 9 pode ser o mouse, e assim sucessivamente. 15, a placa de rede, sei lá. 15, o disco, 14, a placa de rede, e por aí vai. Então, cada dispositivo está associado a uma posição no vetor de interrupções. Então, você desliga a interrupção por um dispositivo colocando zeros aqui, e você liga a interrupção colocando 1s. Em outras palavras, tem um valor 1 aqui, eu deixo que o dispositivo número 15 me interrompa. Eu coloco um 0 aqui, ainda que aquele dispositivo gere uma interrupção em um determinado momento, naquele momento eu não vou tratar, eu estou desabilitando a interrupção. Por que isso vai acontecer? A gente vai ver no próximo slide, mas vocês vão estudar com mais detalhes em sistemas operacionais. Bom, o fato de eu não querer tratar uma interrupção não significa que ela não tenha ocorrido. Então, o registrador causa diz, olha, você desabilitou as interrupções pelo teclado, mas o teclado quer falar com você.
Fica registrado lá, né? Você desabilitou o mouse, mas o mouse quer falar com você. Então, o registrador de causa determina quem quer falar com o processador. Eu posso desligar as interrupções e não tratar naquele momento, mas provavelmente eu vou tratar no momento futuro. Né? Bom, como é que esses dois caras funcionam de maneira conjunta? Tem um passo a passo para o tratamento de uma exceção. Aqui, como eu já mencionei para vocês, né, vocês vão provavelmente voltar a estudar em sistemas operacionais. Bom, a primeira coisa é que a gente vai fazer um elógico entre interrupções pendentes e a máscara de interrupções. Então, quem é que está pendente? O teclado está pendente, o mouse está pendente, sei lá, o disco está pendente. Então, eu vou fazer um elógico desses caras aqui. Então, se aqui tem zeros, isso aqui vai ser zero. Por exemplo, vai ficar 1 aqui, né? Aqui na rede não quer falar. Sei lá. Então, vou fazer um elógico dos dois valores. Quem está pendente, come a máscara de interrupções. Vou botar uma reticências aqui, né? Não parece, mas isso aqui é uma reticências. Então, eu fiz esse elógico aqui. Com esse elógico, eu estou verificando quem é que está ativo que poderia querer me interromper. Chegou uma interrupção. Então, como é que eu trato essa interrupção? Essa exceção. Chegou lá alguma coisa que interrompeu o funcionamento do processador. Então, o processador vai ver quem é que foi. Quem foi? Então, eu faço esse elógico aqui. Esses caras estão desabilitados. Esses caras não mandaram interrupções. O cara que estava habilitado, que me mandou uma interrupção, foi, sei lá, o disco. Aliás, vamos botar um outro cara aqui, né, para não ficar totalmente sem graça. Vamos botar um outro cara aqui. Então, tem dois caras que estavam habilitados e que causaram interrupção. Então, como tem dois caras, eu vou escolher a da prioridade mais alta. Quem é a prioridade mais alta? Maior valor. Então, qual desses aqui tem o maior valor aqui no vetor de bits? O cara que está mais à esquerda, ligado mais à esquerda. Então, esse cara aqui tem maior prioridade. Aí, o que eu faço? Eu salvo essa máscara de interrupções. Então, eu salvo isso aqui. Por que eu vou salvar isso aqui? Porque, na sequência, eu vou zerar todo mundo que tem uma prioridade de interrupção menor do que a minha. Então, eu vou desabilitar os caras que têm prioridade mais baixa do que o do dispositivo que está sendo tratado. Então, para que depois eu possa voltar ao status anterior e continuar, né, o meu processamento de maneira correta, eu vou salvar essa máscara para posterior restauração. Como falei, né, eu altero a máscara atual para desativar qualquer prioridade igual ou menor do que eu estou tratando. Eu salvo o status do processador para que eu possa depois voltar a executar o código que eu estava executando. Então, eu salvo os registradores, salvo os valores relacionados à execução daquela aplicação, chamo a rotina de tratamento de interrupção. A rotina de tratamento de interrupção vai tratar aquela interrupção. Quando essa rotina voltar, antes de voltar o meu estado para continuar a fazer o que eu estava fazendo, eu restauro as minhas máscaras, eu restauro o meu status, né? E eu posso voltar a executar. Como pode acontecer uma outra interrupção no meio do caminho, enquanto eu estou fazendo essas ações, eu vou
desabilitar as interrupções, né, eu tenho aqui um bitzinho chamado interrupt enable. Eu vou colocar 0 para desabilitar qualquer interrupção. Então ninguém vai poder me interromper enquanto eu estiver restaurando o status e a minha máscara de interrupções. Então eu desabilito essas interrupções. Então desabilitei as interrupções e depois que eu fiz isso eu restauro o status do processador, né, os registradores, etc. Restauro a máscara de interrupções. E aí eu habilito, fiz isso tudo, habilito interrupções novamente. Se eu não fizesse isso, pode ser que outro processo chegue e mude a minha máscara de interrupções e eu depois não consiga retornar o status de maneira correta. Tá? Bom, mas enfim, né? Vocês vão estudar com mais detalhes aí depois em sistemas operacionais. Então, vimos aqui 2 tópicos. Como é que a gente dá comandos, os dispositivos de entrada e saída, como é que a gente faz a comunicação entre dispositivos e processador e vice-versa. Falta a questão de transmissão de dados. Então, como é que a gente faz a transferência de dados entre o dispositivo e a memória? Bom, o pooling e a interrupção, eles formam a base para os métodos que a gente tem de transferência de dados. Eles permitem que, no caso do pooling, né, eu vou ficar lá verificando se um dispositivo está pronto. Quando ele está pronto, eu vou lá e transfiro dados. Seja da memória para o dispositivo, da dispositivo para a memória. Ou tem uma interrupção. Então, o dispositivo pediu atenção. Eu vou lá, pego os dados do dispositivo e jogo na memória. Ou o dispositivo está pronto para receber uma nova leva de dados lá. Pego os dados da memória e envio para o dispositivo. Então, tanto o pooling quanto a interrupção, eles formam a base para o método de transferência de dados. E eles funcionam melhor com dispositivos de menor largura de banda. Com dispositivos que têm mais largura de banda, a gente vai ter que ver outros métodos, né, como eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas tanto o pooling quanto a interrupção, eles ainda têm um probleminha. Eles delegam ao processador a tarefa de, estou pronto. Aí o processador vai copiar dados da memória para o dispositivo, ou do dispositivo para a memória. Então, o processador ainda está envolvido na transferência de dados. O processador, ele tem, então, que ficar fazendo toda essa transferência de dados. Só que o processador, ele poderia estar fazendo coisas mais nobres. Não que a transferência de dados não seja uma operação nobre, mas ele poderia delegar essa operação de transferência de dados para um outro dispositivo, para que ele pudesse executar instruções da aplicação. Então, aí surge uma outra figura que é o chamado DMA, né, que eu falei que é o terceiro método aí de comunicação, além do pooling e além da interrupção. Então, o que o DMA faz? O DMA ele fica sendo responsável pela transferência de dados, independente do processador. Então, o DMA ele é usado principalmente com dispositivos com maior necessidade de largura de banda, que tem taxas de transferência mais alta. Então, a gente vai iniciar o processo ainda através de interrupção, mas dado que o processador quer transferir uma grande quantidade de dados, ele vai delegar ao DMA a operação de transferência propriamente dita. E vai ser avisado quando essa operação de transferência for finalizada. Então, o DMA, para fazer essas operações, ele vai ter que transferir dados no barramento. Ele vai se tornar o mestre do barramento. Ou seja, ele vai se tornar a unidade que pode iniciar solicitações
de transferência de dados no barramento. E existem 3 etapas, né, para que uma transferência de dados por DMA possa ser feita. Bom, primeiro, tudo começa com o processador recebendo uma interrupção. Ó, o dispositivo está pronto. Então, nesse momento, o processador vai configurar o DMA, vai dizer, olha, eu quero, DMA, que você faça uma transferência da memória, por exemplo, para o dispositivo, sei lá, placa de rede. Então, ele vai dar a identidade do dispositivo, ele vai falar, olha, eu quero que você faça uma escrita na placa de rede, a partir desse endereço de memória aqui. Então, ele passa um ponteiro, né, um endereço de memória de origem. E eu quero que você transfira tantos bytes para a placa de rede, sei lá, 4.096 bytes. Então, o DMA, nesse momento, ele está programado para fazer a transferência. O processador ele pode executar outras operações, executar outras instruções, enquanto o DMA faz operações de leitura na memória e escrita lá na placa de rede. Por exemplo, ele faz as operações no dispositivo. E para fazer isso, acessar a memória e acessar o dispositivo, ele vai ter que arbitrar o acesso ao barramento para poder fazer essas operações de transferência. Em alguns casos, alguns DMAs têm memória para reduzir, né, para tratar atrasos na transferência. Então, está demorando muito a transferência aqui, vou guardando aqui na minha memória, né, porque tem outro dispositivo aqui acessando a memória nesse momento, a memória não pode ser acessada. Então, vou guardando aqui numa memória local. Quando o barramento estiver livre e a memória puder aceitar outras requisições, eu mando esses dados aqui, né? Porque, sei lá, a CPU está acessando a memória nesse momento. Então, o DMA pode ter uma memória para evitar atrasos na transferência. Ele pode, eventualmente, ou transferir da memória principal para a memória dele, ou, eventualmente, ele pode transferir do dispositivo para a memória dele, enquanto a memória principal, sei lá, está ocupada, atendendo lá o processador. Então, é uma forma de adiantar um pouco as coisas. Bom, a transferência terminou, aí o DMA gera uma interrupção para o processador falando, olha, aquela transferência que você me pediu está pronta. O computador ele pode ter vários DMAs. Cada barramento de entrada e saída pode ter um DMA. A gente viu na aula passada que tem um barramento lá que é o North Bridge, tem um South Bridge, né? Tem 2 barramentos, barramento norte e barramento sul, um para a memória, processador e a GPU, e outro barramento para os dispositivos mais lentos de entrada e saída. Então a gente pode ter vários DMAs, um para cada barramento. E existe uma generalização também de DMA, que é um DMA programável, né? Que seriam os processadores de entrada e saída. Na realidade, é um processador de uso geral que é programado pelo sistema operacional para executar uma operação de entrada e saída especializada, em que o sistema operacional pode determinar o melhor código para realizar essa operação de entrada e saída. Bom, mas quando a gente incorpora o DMA no nosso sistema, a gente gera um outro problema, que é um problema de... Aliás, né, seria um... Bom, mas vamos lá, né, vamos por partes aqui. Né? A gente gera um problema que está relacionado à nossa hierarquia de memória. Então, a CPU vai programar o DMA para fazer uma operação de transferência de dados de um dispositivo para a memória principal. Do ponto de vista da aplicação, a aplicação vai gerar endereços, a aplicação que está executando na CPU, ele vai gerar endereços que são endereços virtuais. Só que esses endereços virtuais não fazem sentido para a memória física. A memória física
enxerga endereços físicos, não enxerga endereços virtuais. Além do mais, né, eu falei que são vários problemas, né? Então vamos por partes aqui. Então a gente tem um problema que é relacionado ao mapeamento, né, vamos dizer assim. Então como é que o endereço virtual que a aplicação enxerga, eu quero enviar aqui está o meu espaço de endereçamento virtual, né, do endereço 0 ao endereço lá equivalente ao 4 GB de memória, sei lá. Então eu quero mandar esse pedaço aqui para minha impressora. Só que esse pedaço aqui está mapeado num determinado endereço físico. Então como é que o DMA faz essa conversão de endereço virtual para endereço físico? Então eu tenho duas técnicas que eu posso usar para resolver esse problema do mapeamento. Começando com, então, a questão da tradução dos endereços. Uma é, o DMA funciona com endereços virtuais. Para o DMA funcionar com endereços virtuais, olha, DMA, eu entendo de endereços virtuais, me manda endereços virtuais. Então, para o DMA poder funcionar assim, ele tem que ter acesso à tabela de mapeamento daquele processo. Cada processo tem sua tabela de mapeamento. Eu tenho para cada processo uma tabela de memória virtual. Então, eu posso funcionar dessa forma desde que o sistema operacional me dê a tabela daquele processo ou me dê acesso à tabela daquele processo quando a operação de entrada e saída é mapeada. Assim, eu vou lá na tabela da memória virtual, converto o endereço virtual em um endereço físico, problema resolvido. Então, é a primeira técnica para resolver o problema do mapeamento. Segunda técnica, o DMA usa endereços físicos. Então, nesse caso, qualquer transferência que o DMA vai fazer, ele fica confinado a uma página. Né? E o sistema operacional vai transformar os endereços virtuais que minha aplicação quer fazer em endereços de páginas. Eventualmente, se o endereço que eu quero transferir está em mais de uma página virtual, o sistema operacional pode transferir ou pode transformar aquele acesso, aquela transferência em múltiplas transferências limitadas, cada transferência, a uma página física, a um endereço físico. Então, a transferência fica confinada a uma página física da memória. Seria uma outra forma de fazer. Então, esse é o primeiro problema. Qual é o segundo problema? Então, vamos lá. Minha CPU quer fazer uma operação de transferência de dados da memória para, sei lá, a impressora. Então, vai programar o DMA para fazer essas transferências. Então, vai fazer a programação do DMA. O DMA vai pegar lá, seja de um jeito ou de outro, ou com endereços virtuais, ou com essa conversão de endereços físicos, ele chegou à conclusão que ele tem que transferir esse pedacinho da memória para a impressora. Só que, aí é o problema. Nesse pedacinho de memória, tem lá uma variável, vou botar aqui numa cor mais escura, uma variável x, que está lá na memória com valor 0, que eu vou ter que imprimir aqui na impressora. Só que minha aplicação, ela escreveu o valor de x igual a 10, e essa posição da cache, escreveu na cache, essa posição da cache ainda não foi atualizada na memória principal. Então, eu posso ter um esquema aqui, write back, em que só quando o valor for retirado da cache é que eu vou atualizar na memória principal. Então, na memória principal tem uma cópia antiga do meu dado, e não a nova, que de repente é o que o processo espera que seja impresso na impressora. Então, é um problema de acesso a cache. Então, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro,
eu posso rotear as atividades de entrada e saída via cache. Então, se eu quero imprimir uma página na impressora, eu dou uma olhadinha aqui na cache para ver se não tem nada relacionado àquela faixa de endereços para ser enviado para a impressora. Então, eu enxergo o valor mais novo quando eu estiver fazendo uma operação de impressão. Então, a minha leitura do DMA na memória enxerga os valores mais novos na cache. Se fosse o contrário, tem lá um valor do disco, eu vou atualizar o valor do disco para a memória. O DMA, por sua vez, pode aproveitar e atualizar a cache. X agora é 20. Então, as leituras enxergam o valor mais recente, as leituras que o DMA faz, e as escritas atualizam a cache. Qual é o problema disso? É caro. Porque quando o DMA está... Bom, primeiro, a cache vai ter que ter mais portas. Portas para o processador, portas para o DMA. Então, tem um custo de ter mais portas. Segundo problema, o processador vai ter que ficar, talvez, esperando que o DMA termine o acesso dele. Só que a cache foi criada para o processador ser mais rápido. Será que isso faz sentido? Então é dispendioso do ponto de vista do tempo. Primeira abordagem. Segunda abordagem. O sistema operacional ele pode invalidar a cache de maneira seletiva, para que leituras ou escritas, né, relacionadas àquela faixa de endereço invalidem a minha cache de maneira seletiva. Né? Então, quando a cache for invalidada, eu vou forçar, né, quando essa operação aqui, esse cara foi invalidado, vai forçar o write back dele. Ou se eu tiver aqui um valor que eu estou lendo e que vai ser atualizado no DMA, numa nova tentativa de leitura eu vou ser forçado a buscar da memória, busco o dado mais novo. Então o sistema operacional pode invalidar a cache de maneira seletiva para que o meu software não seja prejudicado, né? Para que as escritas que ele tenha feito sejam forçadas a serem levadas para a memória, ou as leituras que ele queira fazer de dados que vão ser atualizados já leiam os dados mais novos. Isso vale a pena se o software puder realizar essa função de invalidar, né, o software e o sistema operacional, puder invalidar a cache de maneira seletiva, de maneira fácil e de maneira eficiente. Se for caro, não adianta nada. Bom, e a terceira possibilidade é uma outra forma de fazer... Opa, tá difícil aqui, né? É uma outra forma de fazer a segunda. Só que ao invés do software do sistema operacional invalidar seletivamente a cache, o hardware faz isso. Então é uma troca. Uma abordagem de software e uma abordagem de hardware. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre a primeira parte da aula e a gente fica por aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta com a parte do RAID. Até já!